Nós vamos falar sobre o México. Primeiro, o panorama IDH do México. O México hoje ele é o 77º país em 2016 no ranking do IDH e ficou na frente do Brasil. No último ano também, em 2015, ele ficou na frente do Brasil, no 74º. E ele é um país considerado pela ONU como um país de desenvolvimento humano elevado. Dos 32 estados do México, 29 têm uma média acima do IDH mundial. E 18 estados desses 32 têm uma média acima da América Latina, do IDH da América Latina. O México hoje é um país que se encontra nos BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e o México. E em 2000 ele tinha um IDH que era considerado Índice de Desenvolvimento Humano Médio, que países hoje como o Gabão, Botsuana, Paraguai hoje estão nesse nível. O México de 15 anos atrás ele aumentou o seu índice de desenvolvimento para ser um índice de desenvolvimento elevado. O Plano Nacional do Desenvolvimento do México, ele aborda o período entre 2013 e 2018. Ele busca ofertar a todos os mexicanos os direitos apresentados na Constituição, além de trazer uma melhor qualidade de vida e educação para eles. O crescimento econômico apresentado nas últimas décadas no México ele foi insuficiente para elevar as condições de vida dos mexicanos. E a ideia desse plano de desenvolvimento é justamente melhorar e aprimorar essa questão da produtividade e melhorar a qualidade de vida para o México em geral. Dentro desse plano, nós podemos citar alguns tópicos que são os mais importantes e destacados no documento, que foi a Força Institucional para o México em Paz, que busca uma qualidade melhor de vida, além de uma democracia de fato existindo no país. O desenvolvimento social para um México incluso. Atualmente, segundo dados apresentados, 46,2% da população vivem na pobreza e 10,4% vivem em pobreza extrema. O PND busca hoje acabar com essa pobreza e levar uma vida melhor para os cidadãos. Capital humano para o México com educação de qualidade. O principal objetivo deste tópico é melhorar a qualidade para melhorar assim a produtividade e fazer com que o país cresça e se desenvolva. Igualdade de oportunidades para o México próspero. A igualdade de oportunidade é direcionada para as regiões do México que possuem estados mais deslocados e que não têm tanto investimento e tanta indústria que se implanta lá. Esse tópico busca melhorar a inclusão no México em geral e fazer com que todo o país fique próspero. O último tópico apresentado é proteção internacional para o México com responsabilidade global. O México possui uma localização privilegiada e vários acordos internacionais. Esse tópico busca melhorar ainda mais esse acordo e fazer com que o México tenha um crescimento maior do que nos anos anteriores. O documento ainda fala que o PND é destinado para todas as pessoas que se preocupam com o crescimento do México e que participam dessa sociedade. Agora, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que devem ser atingidos até 2030 e como eles estão hoje no México. O primeiro a ser combatido é a pobreza, e o objetivo do México era erradicar a pobreza e diminuir pela metade o número de pessoas que viviam na miséria. Isso, em 1990, eles tinham praticamente 10% da população que vivia com menos de 1,25 dólares por dia. Em 2012, o México conseguiu diminuir pela metade esse número e hoje praticamente 3, 4% da população vive ainda na miséria, com o objetivo que foi bem sucedido, com o objetivo que o México tinha feito até 2015. Em 2014, o México estimou que sem o programa Prospera, eles teriam praticamente 2,6 milhões de pessoas a mais do que tem na fome e na pobreza. Então, o objetivo do Prospera, um dos objetivos era acabar com a pobreza no México. Na educação, o Prospera também promove a alfabetização e a introdução de crianças na escola. Mas mesmo com o Prospera, 18,2% da população ainda tem dificuldade de acessar as questões de saúde básica que estão disponíveis no país. Um dos objetivos
Um dos objetivos é também aumentar a igualdade de gênero. No México existem 57 milhões de mulheres e somente 43% delas estão inseridas no mercado de trabalho, ou seja, que não são economicamente ativas, enquanto os homens são 70% praticamente. Para diminuir a desigualdade, o México ainda é um país muito desigual, assim como o Brasil. No México, 10% da população somente tem praticamente 40% da entrada que teve no país em 2012. Outro objetivo é também aumentar o trabalho decente e o crescimento econômico da indústria. Em 2015, o México representou um número de 57,8% da população que tem empregos informais. E ainda no México há dados que existem o trabalho ainda escravagista. Muitas pessoas trabalham e não recebem nada. E de acordo com o INEGI, o México tem praticamente 99,7% das suas empresas, elas são pequenas e médias empresas e elas geram 50% do PIB do México e 72% da população economicamente ativa do México trabalha nessas pequenas e médias empresas. Outro tópico do relatório é a formação de cidades e comunidades sustentáveis, a qual no site do México, hoje atualmente, 65% das mulheres já foram vítimas de violência doméstica ou nos transportes públicos. O consumo de produção responsável no México estima-se que 10,5 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados por ano. Desde 2014, o México perde 400 mil hectares de floresta por ano. E sobre ter paz, justiça e instituições fortes, o México é o 9º país mais violento da América Latina e 63 a cada 100 mulheres são violentadas e ele possui uma taxa de homicídios de 21,5 por 100 mil habitantes. Para como o México se encontra com relação ao restante do mundo, nós optamos por compará-lo com os Estados Unidos, por serem países vizinhos e muitos mexicanos tentarem a vida nos Estados Unidos, buscarem uma nova oportunidade no país vizinho. O México se encontra na colocação número 74 no IDH com base em 2015, enquanto os Estados Unidos se encontra na 8ª posição. O México se encontra dentro do grupo de desenvolvimento humano elevado e os Estados Unidos muito elevado. Nós vamos citar agora alguns pontos que mostram por que os Estados Unidos possuem um IDH tão maior do que o México. Os abordados foi a questão da escolaridade. Quando nós comparamos o ano de escolaridade esperado para o cidadão e o quanto de fato ele estudou, os dois países possuem uma queda. Porém, a média de anos estudados nos Estados Unidos é de 12,9 e no México 8,5. Se a gente for trazer isso para o Brasil, seria basicamente os Estados Unidos fez mais do que o ensino médio, enquanto o México ficou no nível fundamental. Sobre a qualidade da saúde ofertada pelo país, 77% dos estadunidenses acreditam que a qualidade é boa, enquanto 55% dos mexicanos concordam com essa afirmativa. Sobre o quanto eles se sentem satisfeitos com o sistema judiciário, 59% dos estadunidenses acreditam que é um bom sistema, enquanto 39% apenas no México concordam com isso. Nós podemos ver ainda que as pessoas que moram nos Estados Unidos são mais caridosas e mais propensas ao voluntariado. Cerca de 44% afirmaram que têm esse hábito, contra apenas 18% da população mexicana. Sobre o sentimento de segurança que eles sentem nas ruas, no país em geral, 73% da população entrevistada nos Estados Unidos disse que se sente segura, enquanto no México somente 52% da população concorda com isso. Dentre todos os itens apontados nessa pesquisa, o único item que o México teve sua participação maior do que a dos Estados Unidos foi no quesito emprego ideal. 72% dos mexicanos afirmam que possuem o emprego ideal no México, enquanto apenas 65% da população dos Estados Unidos acredita que o seu emprego é realmente o emprego ideal. Sobre o mercado de trabalho que é apresentado para eles no país, 51% da população dos Estados Unidos disse que é um bom mercado de trabalho e acredita ser bem propensos a oportunidades, enquanto somente 41% da população mexicana concorda com isso com relação ao México.
sobre o sentimento de atividade e produtividade da população economicamente ativa. 67% da população que reside nos Estados Unidos concorda com essa afirmativa, que eles são ativos e produtivos, enquanto 60% dos mexicanos concordam com isso. Nós só salientamos que essa comparação foi feita somente para análise de países vizinhos e por existir um grande número de pessoas que tentam viver até ilegalmente nos Estados Unidos e grande parte dessa população é mexicana, e que nós sabemos que, de fato, essa comparação não é justa com o México, por se tratarem de países economicamente diferentes, além de que os Estados Unidos é uma potência mundial.